nosso módulo de número 3, falaremos agora de equivalência, tudo bem? E aí depois desse módulo, quando nós entrarmos no módulo 4, prometo que eu farei uma revisão do módulo 1, 2 e 3. Módulo 1, proposições simples e composta, tabelinha. Módulo 2, negação. E módulo 3, equivalência. Maravilha? E aí, esses 3 módulos você tem que estar muito bem, porque metade da sua prova são questões relacionadas a esses 3 módulos, tá? Para a gente poder depois seguir com tabela verdade, contingência, com tautologia, né? Contradição, conjuntos, sequências lógicas e terminarmos com probabilidade e análise combinatória. Então, módulo 3, falaremos de equivalência. O que é uma equivalência, tá? Equivalência lógica. 2 proposições são logicamente equivalentes quando elas dizem a mesma coisa. Equivalentes lógicos são proposições em que as tabelas verdades são iguais. Então, ó, 2 proposições são logicamente equivalentes quando elas dizem a mesma coisa. Ou seja, uma proposição é equivalente quando tem o mesmo sentido lógico. Ou se você olhar para a tabela verdade, equivalência vai ser quando tem o mesmo resultado da tabela verdade. Então, se deu verdadeiro, uma frase equivalente tem que dar resultado verdadeiro. E assim, se for falso, também tem que dar um resultado falso para ser equivalente. Maravilha? Então, olha só, na negação nós vimos 5 regras de equivalência, de negação, perdão. Nas tabelas nós vimos 5 regras dos conectivos. E na equivalência nós teremos 8 regras para as compostas, tudo bem? Porém, antes de entrarmos na composta, vamos falar de uma equivalência de uma proposição simples. Quando que eu tenho uma proposição simples equivalente? Vamos ver? Vamos colocar essa seguinte frase assim, ó. Por exemplo, ó, tô colocando aqui, o motorista, anota aí no seu caderno. O motorista não foi pego, o motorista não foi pego dirigindo sem carta. O motorista não foi pego dirigindo sem carta. Ó, não foi pego dirigindo sem carta. Então, eu vou escrever uma frase equivalente a essa. Eu vou falar assim, ó. O motorista foi pego dirigindo com carta. Pronto. Isso aqui são frases equivalentes. Olha só. Quando eu falo o motorista não foi pego dirigindo sem carta, se ele não foi pego dirigindo sem carta, então presume-se que ele foi pego dirigindo com a carta. Então, frases equivalentes, como naquela questão do CESP que nós fizemos no módulo anterior, né? O motorista não foi pego dirigindo veículo de categoria diferente, ele falou o motorista foi pego dirigindo veículo de categoria diferente, ele trouxe. O motorista não foi pego dirigindo veículo de categoria igual. Então, presume-se que ele foi pego dirigindo de categoria diferente. O motorista não foi pego dirigindo sem carta, então eu posso deduzir que o motorista foi pego dirigindo com a carta. Maravilha? E se eu trago o motorista foi pego dirigindo com carta, então, uma frase equivalente, não foi pego dirigindo sem carta, o que presume que foi pego dirigindo com carta. Maravilha? Então, frases equivalentes simples são essas frases que trazem o mesmo sentido, né? Tem algumas questões de CESP que fala é necessário, é imprescindível, né? São palavras sinônimas, mas que vai trazer o mesmo sentido lógico para a mesma frase, tudo bem? Agora, numa proposição composta, nós falamos que elas são equivalentes quando também o seu resultado da tabela verdade são iguais. E aí estamos falando de proposições equivalentes. Então, como exemplo, vamos trabalhar essas 2 tabelas, conectivo, sim, então, condicional,
tá? E uma equivalência da condicional, que é a negação da primeira proposição ou a segunda proposição. Tudo bem? Então vem cá, ó. Na coluna P, nós vamos trabalhar a alternância de 2 em 2, que foi o que a gente trabalhou. Na coluna Q, alternância de 1 em 1. Beleza? Então a condicional Vera Fischer. Vera Fischer é falsa e o resto, prof, é tudo verdadeiro. Tudo bem? Aí, olha só, eu vou pegar a mesma coluna P, vou começar ela de novo, alternância de 2 em 2, e depois a coluna Q, alternância de 1 em 1. Agora, eu vou negar a coluna P. O que é negar a coluna P? É inverter o valor lógico. Aonde é verdadeiro fica falso, ó, e aonde é falso fica verdadeiro. E agora eu vou fazer a repetição da coluna Q, alternância de 1 em 1, e aí sim, vou juntar a primeira coluna aqui, negada de P, junto com a coluna Q, no conectivo ou, ó, negação de P ou Q, tudo bem? Então, no conectivo ou a gente lembra da promessa. O marido fala, vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Entregou, o cartão cumpriu a promessa? Cumpriu. Vou te dar um anel ou um cartão. Não entrega os dois, não cumpre a promessa. Vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Entregou os dois, está mais do que cumprida a promessa. E vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Entrega o anel, cumpriu a promessa. Então, olha só. O resultado da tabela verdade da condicional está exatamente igual o resultado da tabela verdade desta proposição ou, negando a primeira, mantendo a segunda. Então, eu posso dizer que esta tabela é equivalente à primeira. Ou que o resultado dessa tabela verdade é equivalente a essa daqui. Tudo bem? E também podemos dizer que uma das regras de equivalência da condicional é o ou, que nós vamos ver já já as 8 regras de equivalência. Maravilha? Então, essa regra que nós acabamos de aplicar é uma regrinha que nós chamamos Neymar. Por que Neymar? Porque, olha só, eu trabalho uma equivalência da condicional numa das regras conhecida como Neymar. Por que Neymar? Nego a primeira ou mantém a segunda. Prof, o que tem a ver Neymar com nego a primeira ou mantém a segunda? Olha aqui, ó. Se a gente escrever o nome, ó, Neymar, olha só, você vai lembrar o ne de negar a primeira, o conectivo ou é o Y, cortado, tudo bem? Ou, e mar de manter a segunda frase. Neymar, nego a primeira ou mantém a segunda. Então, neste caso, vai desaparecer a condicional sim, então, e aí eu vou negar a primeira frase. Vai ficar João é gordo, eu falo João não é gordo. Ou mantém a segunda, Mário é alto. Ou Mário é alto. Maravilha? Neymar, nego a primeira ou mantém a segunda, também conhecido como marido infiel, hein? Atenção, mulherada que está assistindo a aula, cuidado com Neymar, marido infiel. Nega a primeira e mantém a segunda, cuidado. Maravilha? Então, essa aqui é só para você ter uma ideia de que essa regra Neymar é uma das regras de equivalência da condicional e a gente provou pela tabela verdade porque deu o mesmo resultado, então são equivalentes. Maravilha? Então olha só, já vimos a negação de proposições simples e já vimos a equivalência nas tabelas verdade quando tem o mesmo resultado. Então sobra para nós estudarmos as regras de equivalência das proposições compostas. E a primeira que nós temos, conjunção, conectivo e, como é que é a equivalência? Cuidado para não confundir com negação, hein? A negação troca o e pelo ou e nega as duas. Agora nós estamos falando de equivalência. Então, a primeira regra de equivalência do e, ó, P
e que, eu posso escrever como sendo Q e P. É isso? É só trocar o lado. João é gordo e Mário é alto, eu posso escrever Mário é alto e João é gordo. Pronto. Essa primeira regrinha é muito fácil. Nós até fizemos uma questão de negação que tinha essa regra aí de trocar o lado. Tudo bem? João é gordo e Mário é alto e João é gordo. É a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado na tabela verdade. E nós vamos provar para você aqui, ó. Só trocar o lado. P e Q é a mesma coisa aqui, Q e P. Na coluna P, alternância, ó, de 2 em 2. Na coluna Q, alternância de 1 em 1. Então, conectivo E, o marido fala, vou te dar um anel e um cartão de crédito. Entregou os dois, cumpriu a promessa. Entregou só o anel, não cumpriu. Só o cartão não cumpriu e não entregou nenhum dos dois, não cumpriu a promessa, porque o conectivo E tem que entregar os dois. Depois, olha só, vou fazer a tabela agora invertida. Coluna Q, alternância de 1 em 1. E coluna P, alternância de 2 em 2. Agora eu vou falar Q e P. O marido diz para a esposa, vou te dar um cartão de crédito e um anel. Entregou os dois, cumpriu a promessa. Não entrega o cartão, mas entrega o anel, não resolve, porque não cumpre. Não entrega o anel, mas entrega o cartão, também não resolveu. E não entrega nenhum dos dois, também não está cumprida a promessa. Ou seja, o resultado de Q e P é exatamente igual ao resultado de P e Q. Ou seja, são proposições equivalentes. Por isso que nossa primeira regra da conjunção P e Q pode ser Q e P. Anote aí, primeira regrinha. Segunda regra, conectivo ou. P ou Q, também muito tranquilo, é só trocar de lado, vai ficar Q ou P. Olha só, João é gordo ou Mário é alto, eu posso escrever Mário é alto ou João é gordo. Mário é alto ou João é gordo. Mário é alto ou João é gordo. Tudo bem? Então, também, só trocar de lado, a gente tem frases iguais, equivalentes. João é gordo ou Mário é alto é a mesma coisa, o mesmo sentido que eu falar Mário é alto ou João é gordo. Vamos provar a tabela verdade, que vai dar o mesmo resultado? Vamos junto, ó. Na coluna P, alternância de 2 em 2. Na coluna Q, alternância de 1 em 1. Conectivo ou, o marido diz para a esposa, vou te dar um anel ou um cartão. Entrega os dois, cumpriu a promessa. Entrega o anel, também cumpriu a promessa. Entrega o cartão, também cumpriu. E aqui ele só não cumpre no ou quando não entrega nenhum dos dois presentes. Agora a gente vai ver a tabela invertida, Q ou P. Na coluna Q, alternância de 1 em 1. E na coluna P, alternância de 2 em 2. Tudo bem? Então, Q ou P é a mesma regra. O marido diz, vou te dar um cartão de crédito ou um anel. Só inverteu, tudo bem? E aí, entregou os dois, cumpriu? Tá mais do que cumprida a promessa. Entregou só o anel, cumpriu? Cumpriu. Só o cartão também cumpriu? Cumpriu. E só não cumpre a promessa quando não entrega nenhum dos dois presentes. Maravilha? Então tá aí. Resultado da tabela P ou Q é a mesma coisa que o resultado da tabela Q ou P. Segunda regra, só trocamos de lado. Terceira regra, conectivo ou. Também é só trocar de lado, prof. Olha só. Ou P ou Q, eu posso ler ou Q ou P. Então é só trocar de lado na disjunção exclusiva. Como? Ou João é gordo ou Mário é alto, eu posso escrever ou Mário é alto ou Mário é alto ou João é gordo ou João é gordo. Ou Mário é alto
ou João é gordo. Tá aí, só trocou de lado também, são frases equivalentes. Vamos para a tabela verdade e aí nós vamos provar que vai dar o mesmo resultado. Olha só, coluna P, alternância de 2 em 2, coluna Q, alternância de 1 em 1. Prof, quem eu lembro no ou? A frase famosa, ou Lula é culpado ou Lula é inocente. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo? Não tem como. Pode não ser os dois ao mesmo tempo? Também não tem jeito. Porque ou ele é um ou ele é outro. Então, se ele for culpado, inocente ele não é, verdade? E se ele não for culpado, então ele é inocente. Maravilha? Então, o ou não pode dar igual, senão fica falso. Agora, vamos pegar a coluna Q, alternância de 1 em 1, vamos inverter. A coluna P, alternância de 2 em 2. E aqui a regra é a mesma. Na primeira frase, ou Lula é culpado ou Lula é inocente. Agora eu vou falar ou Lula é inocente ou Lula é culpado. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Não tem como. E também não tem como não ser os dois ao mesmo tempo. Então, se ele é um, não é o outro. E se ele não é o outro, ele é um. Tá aí. Exatamente o mesmo resultado na tabela verdade. Tudo bem? Ou P ou Q é a mesma coisa que ou Q ou P. Terceira regra, também só trocou o lado. Quarta regra, nós temos a bicondicional C somente C. Então, eu vou ler aqui, ó. P, C somente C, Q, vai ficar Q, C somente C, P. Só trocar de lado também. Nossa, prof, as 4 primeiras regras, fácil. Mamão com mel. João é gordo, C somente C, Mário é alto. Então vai ficar Mário é alto, C somente C, C e somente C, João é gordo. João é gordo. Só trocou o lado, prof? Só trocou o lado. Então, maravilha, vamos para a tabela verdade provar que nós vamos ter o mesmo resultado. Se tem o mesmo resultado na tabela verdade, são equivalentes. Coluna P, alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. A bicondicional a gente lembra do nó. Do nó. Aquela frase, hoje é Natal, C somente C, hoje é 25 de dezembro. Quando você vai dar um nó, você amarra as duas pontas. Então, olha só, amarrou as duas pontas, fica verdadeiro. Não amarrou, fica falso. Ó, percebe que é o inverso do ou. Por isso que a bicondicional nega o ou. Tudo bem? Agora, começando pela coluna Q, alternância de 1 em 1. E na coluna P, de 2 em 2. Agora eu vou inverter. Q, C somente C, P. Mas a regra é o nó. Amarrou as duas pontas, verdadeiro. Não amarrou, fica falso. Portanto, o mesmo resultado invertendo as posições. Maravilha? Então, as 4 primeiras regras do E, do ou e do C somente C é só trocar de lado. Então, essa você não pode errar. Mas cai? Quase não. Tranquilo, né? Agora, daqui pra frente é onde a criança chora e a mãe não vê, que é aqui que a banca gosta de trabalhar com você. A bicondicional tem mais uma regra. Não é só trocar de lado. A bicondicional vai ter uma regra que vira 2 condicionais. Ó, bicondicional, 2 condicionais. Então, eu vou falar assim, ó. Se P, então Q. E se Q, então P. É a regra do Tostines, vende mais porque é fresquinho. E é fresquinho porque vende mais, tudo bem? Ó, João é gordo. C somente C. Mário é alto. Eu vou escrever assim, ó. Se João é gordo. Se João é gordo. Então, Mário é alto. Mário é alto. E, olha lá, ó. Primeira condicional, ó. Se então, ó, tá aqui. E, conectivo, se. E, se.
Mário é alto, se Mário é alto, então, vou colocar aqui embaixo, então, João é gordo. João é gordo. Olha aí. Então, ficaria como, ó? Se João é gordo, então Mário é alto. E, se Mário é alto, então João é gordo. João é gordo, se somente se Mário é alto, então, duas condicionais. Se João é gordo, então Mário é alto. E, se Mário é alto, então João é gordo. Tudo bem? Olha só, bicondicional, duas regras. A primeira é só trocar de lado. E a segunda é a regra que vira duas condicionais com conectivo E. Vamos para a tabelinha verdade para a gente provar que o resultado é o mesmo. Então, a primeira tabela está aqui. Coluna P, alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. Bicondicional é o nó. Amarrou as duas pontas, fica verdadeiro. Não amarrou, fica falso. Porque o nó, quando dá um nó, você amarra as duas pontas. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer as duas condicionais e depois juntá-las com o conectivo E. Na coluna P, ó, alternância de 2 em 2. E na coluna Q, alternância de 1 em 1. Condicional, Vera Fischer, é falsa. O resto é verdadeiro. Agora a gente vai começar com a coluna Q, alternância de 1 em 1. E depois a coluna P, alternância de 2 em 2. Aqui tem que tomar cuidado porque Vera Fischer é diferente de eu ler Fischer Vera. Se inverter, dá diferença. Então vem cá, ó. Vera Fischer é falsa na terceira linha. O resto é verdadeiro. E agora? Agora, olha só, eu vou pegar a primeira coluna aqui da condicional, ó, que é essa aqui, ó, a primeira, mais a segunda coluna da condicional, e nós vamos olhar o conectivo E. Então, põe o dedinho aí para você não se perder, ó, ó. Primeira coluna, segunda coluna. O marido diz, vou te dar um anel e um cartão. Entregou os dois, cumpriu? Cumpriu a promessa. Verdadeiro. Vou te dar um anel e um cartão. Ó, ele não dá o anel, mas dá o cartão. Tá cumprida a promessa? Não. Conectivo E tem que entregar os dois. Terceiro, vou te dar um anel e um cartão. Só entregou o anel, também não cumpriu a promessa. Fica falso. E na última linha, ó, o marido fala, vou te dar um anel e um cartão. Entregou os dois, cumpriu a promessa. Verdadeiro. O resultado das duas condicionais com E é exatamente igual a bicondicional, portanto, são equivalentes. Maravilha? Muito bacana, né? Grande essa daqui, hein? Fica uma frase bem grande, tá bom? Próxima regra de número 6. Aí, a regra 6 e a regra 7 decorem porque despenca, tudo bem? Primeira regra da condicional é uma regra que nós chamamos de troca-troca. É a regra do troca-troca. Olha só, se não fez de pequeno troca-troca, dizem que vai ter que fazer agora. Correto ou não? Olha só, como que é a regra do troca-troca? Você troca as proposições de lugar. Então, aonde é P, vira Q. E aonde é Q, vira P. Troca de lugar. E você troca o sinal. Então, se ela tá normal, você nega. Se tá negada, você inverte e vai para o normal. Tudo bem? Então, ó, troca-troca. Troca as proposições de lugar. Aonde é P vira Q, aonde é Q vira P. E troca os sinais. E mantém quem? A condicional, olha aí. Então, se mantém a condicional, começa com um se. Só que agora você vai pegar a proposição Q e jogar ela para o começo. Se Mário é alto, então eu nego falando se Mário não é alto. Se Mário não é alto, então João é gordo, joga para o fim e nega. Então João não é gordo. João não é gordo. Olha aí. Se Mário é alto, então João não é gordo. É a mesma coisa que eu falar. Se João é gordo, então Mário é alto. Equivalência. Se Mário não é alto, então João não é gordo. Tudo bem? Porque se João é gordo, então Mário é alto. Então,
Se Mário não é alto, então João não é gordo. Maravilha? Mas eu não quero que você vá pela dedução do português. Aqui no raciocínio lógico, o melhor caminho é o decoreba. Beleza? Primeira regra, troca-troca da condicional. Cai bastante, tá? Essa regra da condicional cai bastante. Troca-troca. Vamos para a tabela verdade. Na coluna P, alternância de 2 em 2. Na coluna Q, alternância de 1 em 1. Condicional, Vera Ficha é falsa. O resto é verdadeiro. Depois, olha só, troca de lugar, aonde era P virou Q e nega. Então, negação de Q. Então, como assim, prof? Pega a coluna Q e traz para cá negando. Quando eu nego, eu inverto o valor lógico. Então, olha só, aonde é verdadeiro fica falso e aonde é falso fica verdadeiro. Beleza? E aqui, a mesma coisa. Pega a coluna P, inverte o valor. Era verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Agora eu ponho falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E agora? Agora eu vou olhar a coluna de Q negada, mais a coluna P negada na condicional. Vera Ficha é falsa. E o resto é verdadeiro. O resto é verdadeiro, tá aí, ó. Olha só. O mesmo resultado que eu tenho aqui nesta coluna, eu tenho nesta tabela aqui, nessa coluna. Beleza? Então, primeira regra da condicional, que é a regra de número 6, é a regra do troca-troca. Mas a condicional tem duas regras, por isso que ela é queridinha das bancas de concurso, porque tem duas. Porque daí o aluno confunde tudo. Duas regras de equivalência com a da negação, beleza? O aluno concorrente, não você. Olha só, segunda regra da condicional, regra de número 7, é a regra do Neymar, que nós fizemos lá no começo. Neymar. Nega a primeira frase ou mantém a segunda. Então, se é Neymar, sai o sim, então entra o ou. Nega a primeira, João é gordo, eu vou escrever João não é gordo. Ou mantém a segunda frase, Mário é alto. Ou Mário é alto. Tá aí. Nega a primeira, João não é gordo, ou do Y do Neymar, mantém a segunda, Mário é alto. Cuidado para não confundir Neymar com Mané. Mané na negação, mantém e nega. Aqui é nega a primeira ou mantém a segunda. Lá é o marido fiel. Aqui, Neymar, marido infiel. Maravilha? Então, vamos para a tabela verdade para a gente ver que o resultado vai dar o mesmo. Ó, coluna P, alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. Condicional, Vera Fischer, falsa. O resto é verdadeiro. Agora eu vou colocar a coluna P, de novo. Alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. Agora a gente vai negar a coluna P. Negar a coluna P é inverter o valor lógico dela. Onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Aí, coluna Q mantém a coluna Q, que é a segunda. E agora você junta, ó, essa coluna aqui com essa aqui. Em qual conectivo? Conectivo ou. O marido fala, vou te dar um anel ou um cartão. Entregou o cartão, cumpriu a promessa. Vou te dar um anel ou um cartão. Não entregou nada, não cumpriu. Vou te dar um anel ou um cartão. Entregou os dois, cumpriu a promessa. E vou te dar um anel ou um cartão. Entregou o anel, cumpriu a promessa. Tá aí. O resultado das tabelas são iguais, por isso que elas são equivalentes. Beleza? E aí sim, falamos das duas regras da condicional, 6 e 7. Vamos para a nossa última regra, que é a regra de número 8, que é uma regra do ou. De novo, ó. Regra 8, vou pôr aqui, ó. Mas por que eu pus essa condicional junto, prof? Para você associar o seguinte. A condicional me levou para o Neymar. Como? Negando a primeira ou mantendo a segunda. Então, o ou vai me levar também para a regra do Neymar. Só que eu vou manter
a condicional. Olha lá, ó. A condicional me levou para o ou do Neymar, então o ou me leva para a condicional novamente. Mas qual regra? Do Neymar. Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, olha só. João é gordo ou Mário é alto. Se eu tenho um conectivo ou aqui, então eu vou ter que trocar pela condicional. Se então. Se eu vou trocar pela condicional, eu começo com o se. E agora, nega a primeira frase. João é gordo. Eu vou falar João não é gordo. Não é gordo. Então, Mário é alto, mantém a segunda frase. Mário é alto. Tudo bem? Então, olha só. A condicional me levou para o ou no Neymar. Então, o ou me leva para a condicional também na regra do Neymar. Negando a primeira, mantendo a segunda. João é gordo ou Mário é alto, eu vou falar se João não é gordo, então Mário é alto. Beleza? Vamos para a tabela verdade para a gente provar essa regra de número 8 e última regra, tá? Que a tabela vai dar o mesmo resultado. Ó, coluna P, alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. Conectivo ou, o marido fala, vou te dar um anel ou um cartão. Entregou os dois, cumpriu. Entregou só o anel, também está cumprida a promessa. Entregou o cartão, cumpriu. E não entregou nenhum dos dois, não cumpriu a promessa. Do lado de cá, coluna P, alternância de 2 em 2. Coluna Q, alternância de 1 em 1. Então agora a gente vai negar a primeira coluna, que é a coluna P. É só inverter o valor lógico. Quando nega, inverte o valor lógico. Mantém a segunda coluna, que é a coluna Q. E agora você vai juntar a coluna negada de P mais a coluna Q na condicional. Vera Fischer é falsa. Tá aqui embaixo, ó. Vera Fischer é falsa. O resto é verdadeiro, ó. Fischer, Vera, Fischer, Fischer, Vera, Vera. Maravilha? Então, as duas tabelas deram o mesmo resultado. São equivalentes. Beleza? E aí, pra gente fechar, só para você não se perder, que o ou tem duas regras, né? A segunda, que é lá em cima que nós falamos, é só trocar de lado, ó, P ou Q vira Q ou P. Então eu vou escrever João é gordo ou Mário é alto, eu vou pôr Mário é alto ou João é gordo, só trocar de lado, fácil, mamão, João é gordo. Vunesp até pede assim. E tem a segunda regra do ou, que é aquela que me leva para condicional. Como? Neymar nega a primeira, mantém a segunda, mas aí põe a setinha da condicional. Então, João é gordo ou Mário é alto, vai ficar se. Nega a primeira. João não é gordo. João não é gordo. Então, mantém a segunda. Mário é alto. Maravilha? Então, aí sim, fechamos 8 regras de equivalência, finalizamos a teoria do módulo 3 e já uma bateria de questões para você, tudo bem? Então, só lembrando que no próximo vídeo, antes de nós iniciarmos as questões, eu coloco para você as regras de equivalência, para você ter ela no seu papelzinho aí, tá? E decorar essas 8 regras. Lembrando que as 4 primeiras, só trocar de lado, e aí da quinta em diante é onde as bancas cobram mais. Faremos uma revisão de equivalência e no próximo vídeo entraremos diretamente nas questões. Um forte abraço, fiquem com Deus.